Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No episódio de hoje nós vamos falar sobre por que adotamos comportamentos diferentes muitas vezes dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Esse conteúdo ele foi escolhido porque muitas pessoas sentem um bloqueio interno ao se comunicar, ao expressar o que desejam e o que sentem e na maioria das vezes não conseguem compreender por que tem essa dificuldade. Como o objetivo desses vídeos é gerar autoconhecimento para que você possa se desenvolver, essa é a proposta, você entender o que te bloqueia, você entender o que te trava, para você conseguir, enfim, destravar. Afinal de contas, a gente só consegue lidar com aquilo que a gente sabe, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente conhece. Então vamos entrar no nosso tema de hoje, por que nós adotamos comportamentos diferentes do que gostaríamos de ter? Eu vou trazer de uma outra forma essa mesma pergunta. Por que nós usamos máscaras para conviver em sociedade? E quando eu faço essa pergunta, você já começa a entender que não necessariamente você adota um comportamento diferente do que você gostaria de ter. Na verdade, o que você faz é usar uma máscara para se comportar de uma maneira diferente de como você pensa e de como você sente. Por que a gente faz isso? Bom, primeiro momento é interessante que você compreenda que naquela nossa fase de educação, nós somos educados por, eu vou chamar de cuidadores, porque algumas pessoas são educadas por pai, mãe, outras avós, tios, enfim. Como são diferentes cenários, diferentes contextos, vamos chamar de cuidadores. Então nós somos educados na nossa infância por cuidadores que têm o quê? Crenças, tem pensamentos, tem sentimentos e tem comportamentos. Então, as suas crenças, que regem a forma como eles sentem e se comportam, fazem com que eles tragam justamente esse viés para essa educação, que é a crença que eles possuem. Pode ser exatamente a crença que eles têm sobre eles mesmos e eles acabam fazendo uma transferência nesse processo educacional, como também pode ser uma crença contrária, uma nova crença instalada. Como assim uma crença contrária, Mayara? Digamos que o meu pai passou a vida inteira trabalhando muito, com muita luta, com muita dificuldade e foi treinado a não estudar, foi treinado a pensar que o estudo não era algo importante e por causa disso ele batalhou muito na vida para conseguir conquistar uma condição financeira mínima para você viver em dignidade, com dignidade. E aí, nesse processo, ele acabou percebendo o quê? Que foi muito difícil, que foi muito doloroso, que foi muito moroso toda a sua conquista. E ele não quer que o filho dele passe pelas mesmas situações. Logo, ele faz uma retrospectiva do que ele aprendeu de errado, vamos colocar assim, do que ele aprendeu para fazer com que ele conseguisse tudo com muita luta, com muita dificuldade e que ele não quer passar para o filho dele da mesma forma. O que ele faz nesse momento? Ele faz uma transferência de crenças contrárias às crenças que ele foi educado. Então ele começa a incentivar o filho dele que estudar é importante, que existe um caminho muito mais curto ou muito mais adequado, muito menos doloroso, muito menos sofrível, que o filho dele pode adotar para poder conseguir ter uma vida satisfatória, ter uma dignidade financeira que ele não teve, que foi diferente para ele. Então, das duas, uma. Ou você vai ser regido, educado por uma crença idêntica, bem semelhante àquela que os seus cuidadores foram educados, ou eles fazem aí uma reformulação dessas crenças, percebem que o que eles querem passar para o filho é diferente daquilo que eles tiveram antes e, por causa disso, ele quer ensinar de uma forma diferente, estabelecer crenças diferentes nessa criança. Então, dado esse ponto de partida, onde você entende que a sua principal influência na constituição do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações e, consequentemente, a forma como você lida com os seus problemas, com o mundo, com o aprendizado, com as suas relações sociais, vem da crença dos seus educadores e da forma como você formulou elas internamente dentro de você, você já começa a entender o ponto de partida do porquê que a gente se comporta de uma forma diferente de como gostaríamos. O que começa a acontecer? Você começa naquele processo educacional, na base, dentro de casa, só que à medida que você vai começando a criar as suas próprias percepções, sim, porque você não vai ali enxergar o mundo 100% pelos olhos dos seus cuidadores. Você vai ter, somado às crenças deles, a sua experiência pessoal.
E nessa experiência pessoal, o que vai acontecer? Você vai perceber com o tempo o que funciona e o que não funciona para você dentro do que você quer, do contexto que você está inserido. E essa percepção, ela faz uma soma de mundo externo, né, do que o outro passa para mim, com o mundo interno, a forma como eu percepciono, como eu percebo, como eu venho a digerir essa situação. Nessa mistura do mundo interno e do mundo externo, onde você faz essa percepção e ocorre um filtro, o que acaba por acontecer? Você cria a sua própria abordagem, a sua própria forma de ver e de perceber o mundo e começa a trazer o seu jeito de lidar com as coisas, o seu gosto. Não, mãe, mas eu não gosto de tomate. Sua mãe sempre comeu tomate, ela sempre colocou o tomate no seu prato, mas de repente chega uma hora que você percebe que o tomate não é muito convidativo para você por alguma questão pessoal e você começa a pedir para não ter tomate na sua refeição, mesmo que você tenha sido acostumado a comer tomate sempre. É a hora que o seu gosto começa a vir à tona, as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades começam a vir à tona. E aí é que tem um grande problema, né? Dependendo da forma como você expressa os seus desejos, que eu expliquei aqui por meio do gosto pelo tomate, mas pode ser uma série de outras situações, dependendo da forma como você coloca isso para o outro, coloca isso para o mundo, para fora, você pode acabar sendo rechaçado, tolhido, punido, castigado. Dependendo da experiência que você tenha com essa exposição, com a sua fala, com os seus gostos, você pode acabar tendo ali um momento de inadequação, de se sentir inadequado. Nossa, eu tenho que gostar de tomate para ser aceito, eu tenho que gostar de tomate para ser bem visto pela minha família, eu tenho que gostar de tomate para ser convidado para almoçar, para ter uma refeição junto com eles. Você começa a criar interpretações, por quê? Você foi, por exemplo, no caso do tomate, castigado, você foi punido por não gostar de tomate. Nessa percepção inadequada do contexto, o que acaba acontecendo com aquela criança que ainda não tem muita habilidade para se colocar ou mesmo para entender que é só porque eu não gosto de tomate, ou é só porque minha mãe quer que eu coma verdura. Enfim, ainda não existe essa interpretação, então ela acaba começando a compreender o quê? Preciso comer tomate para ser aceito. Preciso comer tomate para pertencer ao momento à mesa. Enfim, ela vai criar umas interpretações muitas vezes errôneas da situação. Isso pode acabar levando a duas emoções cruciais e tóxicas. E você vai já entender por que são tóxicas. Cruciais porque geralmente são as formas que nós lidamos com situações como essa, onde nós sentimos a inadequação, que é o medo, por exemplo, de ser rejeitado, o medo de não ser mais convidado para a hora da refeição, o medo de não ter uma refeição, o medo, em diferentes contextos, mas o medo como uma emoção predominante. E a outra emoção é a vergonha. Eu me sinto envergonhado. Digamos que essa hora que eu fui chamada a atenção pela minha mãe, ela colocou de uma maneira humilhante e até me comparou com meu irmão que é mais novo do que eu e que come de tudo e eu não. Então a forma como eu recebi essa informação pode ter me feito passar a ser uma pessoa que tem vergonha de falar do seu gosto ou mesmo que tem medo. E é nessa hora que o uso da máscara é instalado. A criança ela pode acabar percebendo pela sua necessidade de aceitação, pertencimento, de afeto, de amparo, que ela vai precisar demonstrar ser quem ela não é, querer o que ela não quer, fazer o que ela não gostaria de fazer. E esse é um momento muito perigoso. Esse é o momento que a máscara é instalada, ou seja, eu passo a mostrar quem eu não sou para que você me aceite. Só que isso não acontece só no momento da infância, pode ser instalado naquele momento. Só que a maioria das pessoas acaba arrastando essa máscara para o resto da vida. Me atrevo a dizer que tem pessoas que passam a vida inteira usando aquela máscara e sequer sabem que existe uma máscara sendo colocada ali. Que ela tem vergonha, dificuldade de colocar suas próprias necessidades, de ser quem ela é. E aí está o perigo, né? De você ter a sua subjetividade roubada. Quem você é, a sua personalidade, a sua essência, aquilo que você traz, não pode ser colocado para fora porque eu vou ser inadequado, não vou ser aceito, não vou fazer parte. E qual é o benefício, então, de usar uma máscara se aparentemente ela é tão tóxica, né? Se ela me rouba a minha subjetividade, a minha essência, por que então utilizar uma máscara? Imagine só, a gente não gosta de lidar com a dor, não gostamos de lidar com a inadequação.
Logo, é muito mais confortável eu fingir ser quem não sou do que me mostrar, me expor e sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor, não é verdade? Então, por causa disso, a gente acaba encontrando um benefício em fingir. Um benefício em se mostrar sendo diferente de quem você é. E aí eu te falei que as emoções são tóxicas, o medo e a vergonha são tóxicos, e vamos entender por que são emoções tóxicas, já que todas as emoções são bem-vindas, porque elas têm uma finalidade dentro de nós. Mesmo que a gente não goste de sentir o medo, ou a tristeza, ou outras emoções, a verdade é que elas têm uma finalidade. Então, por que eu chamaria uma emoção que tem uma finalidade de existir de tóxica? Ela se torna tóxica a partir do momento que ela dificulta a minha rotina. A partir do momento que ela dificulta que eu consiga me expressar e que eu consiga lidar com ela. O medo, ele se torna paralisante, a vergonha se torna paralisante. Por exemplo, digamos que você tenha tido vergonha num determinado momento, lá atrás, na sua infância, de fazer uma apresentação numa peça de teatro na escola. Mas antes de você chegar nesse dia da apresentação da peça de teatro da escola, você pediu em casa para apresentar para o seu pai e para sua mãe. E nessa hora que você pede para apresentar e faz ali o seu número, o seu pai fala para você assim: que isso? Que exposição é essa? Para que essa exposição desnecessária? Não gostei. Você não deve fazer essa apresentação. E de repente aquela criança, sem entender o que o pai está querendo dizer com aquilo, por que aquela exposição é desnecessária, sem sequer compreender o que está acontecendo naquele cenário, ela pode criar a crença de que se expor é algo ruim. E aí, muitos anos depois, ela é convidada no trabalho para apresentar um relatório de resultado de final de mês e ela fala o quê? Eu não vou falar em público. E alguém pergunta, mas por que não? Por que você não vai fazer essa apresentação? Você elaborou um relatório tão bem feito, por que não apresentar? Foi você a criadora do relatório? Eu tenho vergonha de falar em público, eu não gosto, não me sinto confortável, não é pra mim. Olha só, a pessoa não só cria uma crença, como ela defende aquela crença. Então, por sentir vergonha, por sentir que aquela situação é muito desconfortável para ela, ela acaba negando a oportunidade, sim, porque poderia ser uma oportunidade, dela apresentar um relatório que ela elaborou tão bem e até possíveis promoções depois, reconhecimento. Então, percebe como que uma emoção pode ser paralisante? E justamente por ela ser paralisante é que ela se torna tóxica. Então essa é uma questão importante para você observar. O medo e a vergonha, quando eles te paralisam, eles fazem você tomar um caminho contrário ou procurar subterfúgios para não ter que lidar com ele se torna uma emoção tóxica. Então você acaba entendendo por que o uso da máscara acaba sendo até confortável. E pior que isso, né? A pessoa acaba encontrando justificativas para defender essa posição que é uma posição incapacitante. Então você acaba entendendo por que usar uma máscara pode ser confortável para quem está utilizando, porque ela vai proteger a pessoa de passar por esse possível sofrimento. Não é uma simples exposição, não é uma simples apresentação, é olhar para aquela minha ferida que já está enraizada há muito, muito tempo e hoje eu não consigo lidar com aquela situação, então é muito mais fácil eu criar subterfúgios para poder lidar com o contexto, lidar com o cenário. E a defesa dessa crença, a defesa dessa limitação é a parte mais prejudicial no processo. Por quê? Você acaba utilizando desses argumentos e justificando para você mesmo e você até acredita nesses argumentos. Então eu vou dar um exemplo aí de como a gente pode piorar esse cenário, essa emoção tóxica da vergonha, com a utilização de uma máscara, por exemplo, do prestativo. Digamos que você seja, vou continuar com o exemplo do relatório, excelente para elaborar o relatório de final de mês. E você acabou utilizando a máscara do prestativo para lidar com a vergonha da exposição. Então você faz tudo para que outras pessoas apareçam, desde que você não precise se expor. Então eu elaboro o seu relatório, eu faço a sua planilha, eu faço a apuração de resultado, mas você apresenta. E aí a outra pessoa de repente fica muito confortável também com essa situação e compra essa ideia. E aí você vai lá, faz todo o documento, faz toda a informação, se coloca sempre muito prestativo. E no final você defende aquele comportamento dizendo que, mas eu gosto de servir,
Eu gosto de fazer para o meu chefe aparecer. Eu gosto de colocar os meus colegas de trabalho nessa posição de destaque. Eu fico muito bem no bastidor. É muito confortável para mim estar nessa posição porque é o que eu gosto. Na verdade, eu gosto de ficar aqui mesmo fazendo planilha quietinha no meu computador, sem precisar apresentar, sem precisar me expor, sem precisar me mostrar para ninguém. E pior ainda, muitos ainda defendem como uma característica da sua personalidade. Não faz parte da minha personalidade. Já está há tanto tempo aquele tipo de sensação e de emoção convivendo com aquela pessoa que ela acredita mesmo que é dela, que faz parte de quem ela é. Eu não gosto de me expor. Então ela sequer se permite se questionar. Como que isso começou? Da onde que isso começou? Eu realmente não gosto de me expor ou eu não tenho habilidades o suficiente para isso? Porque falar em público, por exemplo, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Existe uma série de técnicas que você pode desenvolver para falar em público. Agora, quando você sequer se permite a questão, né, esse processo de se questionar, essa busca pelo autoconhecimento e se perguntar, eu quero desenvolver essa área ou realmente eu estou confortável com essa condição porque o meu perfil é um perfil mais de bastidor? Quando você olha para um cenário e percebe que você não quer desenvolver a habilidade, é uma situação. Quando você olha para um cenário e percebe que você tem habilidade, mas você elege aquela posição, é outra. Digamos que eu até tenho habilidade para falar em público, é porque eu realmente prefiro ficar aqui o dia inteiro na frente do computador. Você não deixa de fazer porque você não consegue. Você deixa de fazer porque você escolheu priorizar outras áreas da sua vida. E isso é normal, tá tudo bem. É até saudável você conseguir delegar, você conseguir dividir tarefas. Agora a questão é quando você não faz porque você sente que não tem competência, porque você trava e por isso você não consegue executar. Aí a gente tem um contexto de incapacidade. E aí você veste essa máscara, né, do prestativo, daquele que prefere fazer pelos outros, desde que não seja colocado nessa posição de ter que se expor. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra máscara comumente usada aí, que você pode até identificar pessoas próximas de você que utilizem. A máscara do cuca fresca. Sabe aquele cara que diz que tá sempre de boa com tudo? Não, tá tranquilo, não, tá tudo bem, tá? A situação tá extremamente contornada, vai dar tudo certo. O mundo tá desabando, mas a pessoa tá dizendo que vai dar tudo certo e ela não tem nenhuma comprovação de que ela tá fazendo algo ou de que realmente o cenário vai mudar. Ela simplesmente está mantendo o otimismo dela num nível elevadíssimo, a ponto até de cegá-la da necessidade de olhar realmente para aquela situação, da necessidade de cuidar daquela situação com a atenção que está sendo requerida, porque ele prefere vestir aí a roupa do deboísmo e falar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que a situação está muito favorável. Mas a verdade é que essa pessoa não tem a habilidade de olhar para um cenário catastrófico e segurar a onda de lidar com esse cenário, de olhar para uma situação difícil e falar, caramba, isso está difícil. E sentir, inclusive, o sofrimento que pode surgir diante desse cenário complicado. Então, ela prefere se abster da situação e negá-la. E dizer que não é bem assim, não é isso que está acontecendo, não é nada disso, está tudo bem, tudo vai se resolver, fica tranquilo. Só que ela sequer está agindo para resolver o problema. Ela simplesmente está negando e se mostrando extremamente otimista no cenário. E é um otimismo negativo, é um otimismo que não é só sobre acreditar e estar fazendo algo para conseguir, é sobre você falar e não estar agindo. Então, querer que as coisas mudem de repente sem que você realmente esteja empenhado em fazer essa mudança acontecer. Ao invés dessa pessoa que é extremamente otimista, né, conhecida como cuca fresca, deixar as pessoas ao seu redor muito tranquilas, ela faz um efeito contrário. Porque, como as pessoas já conseguiram mapear, especialmente aquelas que têm uma convivência frequente com aquela pessoa, já conseguiram mapear que ela funciona dessa forma, o que acaba acontecendo? Ele acaba sendo desacreditado. Então, quando ele vem com esse discurso de tá tudo bem, tá tudo tranquilo, as pessoas já tendem a duvidar. Será que tá mesmo? Será que mais uma vez ele tá dizendo que vai dar certo? E o pior ainda, ela não só é desacreditada, como quando as pessoas passam essas responsabilidades e ficam aflitas, e ela fala, não, tá tudo bem, eu vou conseguir executar, vai sair tudo certo, e depois ela não consegue executar da forma como ela disse que iria. A questão do desacreditar, a credibilidade dessa pessoa
passa realmente a ficar questionada. E ela fica sendo colocada numa lista negra na cabeça das pessoas. É melhor não contar com ele, porque ele diz que está tudo bem, ele diz que o cenário está favorável, ele diz que vai dar tudo certo, mas no final não é bem isso que acontece. Ele encobre uma série de situações. E muitas vezes não é nem por maldade, tá? É pela dificuldade que essa pessoa tem de lidar com o sofrimento e ela não coloca nem para ela mesma, quanto mais para as outras pessoas que ela está tendo essa dificuldade. Outra máscara também muito comum, que acontece principalmente no mundo feminino, mas não se abstém do masculino, na verdade todas as máscaras que eu estou comentando aqui, elas são inerentes, tá, a homem e a mulher. É a máscara da boazinha. A necessidade que a mulher tem de ser aceita, de agradar, e ela acaba fazendo e falando o que o outro quer, sendo como o outro gostaria que ela fosse, trazendo essa imagem muito mais impecável, justamente a imagem da boa moça, a que se comporta do jeitinho que a sociedade espera, que a família espera, que o marido espera, que os outros esperam. Essa necessidade de agradar vem também do mesmo contexto dos outros que eu coloquei aqui. Desse momento na infância onde ela percebeu ali naquela situação que ela não estava agradando, não estava sendo boa o suficiente. Então ela precisava dizer o que o outro queria ouvir e se comportar da forma como o outro gostaria que ela se comportasse. Então ela acaba engolindo muitas necessidades pessoais. Acaba ali por omitir o seu lado cruel, ou que tem um pensamento malicioso, ou que muitas vezes sente inveja ou ódio. Então ela acaba não sabendo lidar com essa outra parte que nós temos também, não digerir essa parte e oprimir. E aí tem um outro perigo do uso da máscara, né? Que é o da supressão emocional. Você acaba por oprimir tanto o que você sente que chega uma hora que essa máscara que você utiliza para viver em sociedade acaba incorporando você mesmo. Você mesmo chega um momento que você fala, eu já não me conheço mais, eu já não sei quem eu sou, eu já não sei o que eu gosto, eu já não sei o que eu quero, porque você ficou tanto tempo fingindo que você já não consegue ser verdadeiro nem com você mesmo. E aí vem uma questão que você pode estar se perguntando agora. Tá, Mayara, compreendendo todo esse cenário, como que eu tiro, então, como que eu deixo de precisar de uma máscara? Um primeiro ponto que eu quero que você tenha clareza é que a máscara ela funciona como uma bengala emocional, como um subterfúgio que você utiliza realmente para te apoiar, para te amparar, para que você tenha essa aceitação do outro, seja de pertencimento, seja de amor, seja de valor, que você receba do outro aquilo que você gostaria de receber e que você em algum momento acreditou que, sendo quem você é, não vai ser possível, então você precisa ser alguém diferente. E o pior ainda, né? Quando você vai vivendo em sociedade, quando você vai conhecendo cada vez mais pessoas no trabalho, amigos, na faculdade, enfim. E cada um vai trazendo uma necessidade de que você seja assim ou de que você seja assado, você acaba ficando extremamente vulnerável à opinião do outro. E por causa de todo esse processo, essa dificuldade depois de se autoconhecer e de reconhecer os padrões que começou a adotar para ser aceito. Não quer dizer que você não precise estabelecer limites na relação, que você precise dizer tudo o que você pensa, ou que o outro precise te dizer tudo o que ele pensa. Não é isso. Quando a gente também age sem filtros, é muito complicado conviver em sociedade. É muito mais fácil você magoar alguém quando você não filtra o que você diz. Cuidado para não confundir autocontrole com o uso de máscara. Uma coisa é a gente controlar a nossa impulsividade. Não usar palavras ali para ofender o outro. Outra coisa, mesmo que a gente pense, né? Mesmo que a gente pense assim, nossa, tá ridículo esse vestido. Mas eu não preciso falar dessa forma, eu não preciso ofender o outro dessa forma, ela tá amando usar esse vestido. E de repente, se ela me perguntar, eu tiver um nível de intimidade, eu posso até responder. Você quer realmente uma opinião? Acho que de repente uma outra opção pode funcionar melhor para você, pode ficar melhor em você. Então não é sobre esconder a sua opinião. Não é sobre tolir, mas é sobre gerenciar. Quando eu falo de autocontrole, é sobre gerenciar a sua fala, para que ela não funcione como uma faca, rasgando a outra pessoa, para que você possa usar o seu feedback, a sua comunicação, o seu pensamento, as suas sensações, de uma forma construtiva e para viver bem em sociedade. Afinal de contas, uma palavra dita, uma frase mal colocada, ela cria ali um impacto emocional muitas vezes desnecessário,
para aquela relação? Porque você falou com raiva, porque você falou de forma impulsiva, porque você falou sem pensar, porque você falou no momento inadequado, no calor da emoção. Quer dizer que aquilo ali é exatamente o que você pensa? Não. Quer dizer que o que você pensa foi temperado com uma pimenta bem forte, né? Essa emoção, essa raiva, esse ódio, essa tristeza, enfim, essa frustração, e você acabou colocando de uma maneira proporcional ao seu sentimento naquele momento. Que não quer dizer que é o que você pensa todos os dias ou é a totalidade do seu pensamento sobre aquela pessoa. Tanto que meia hora, uma hora depois, quando aquela raiva passa ou quando aquela emoção se assenta, você sente naturalmente uma vontade de pedir desculpas e falar, não era bem aquilo que eu queria dizer. E o outro fica duvidando, mas será que não era mesmo? Será que não é aquilo que ele pensa sobre mim? Fica bem frágil essa relação. A confiança é abalada, o vínculo é abalado de forma desnecessária. Então isso é só para a gente não confundir o autocontrole com o uso da máscara, ok? A máscara ela foi usada para você fingir ser quem você não é. O autocontrole e o gerenciamento das palavras servem para você adequar ao outro, adequar ao ambiente, adequar ao seu nível de intimidade com essa pessoa. Se você não tem muita intimidade, de repente você falar dessa forma, pode parecer muito invasivo. A pessoa pode se sentir descontente, ela não entende que esse é o seu jeito de falar, ela simplesmente acha que você está sendo ofensivo. E se ela for uma pessoa que personaliza a situação, ela vai achar que o problema é com ela. Então a gente tem uma série de desgastes que podem ser evitados quando você sabe separar a diferença do uso de uma máscara para viver em sociedade e do autocontrole, do autogerenciamento, combinado? Então, entendendo essa situação e voltando para a questão de como parar de utilizar essas máscaras, você primeiro precisa tirar um momento para se observar. Observar as suas vontades, resgatar as suas necessidades, quem você é, o que você quer. Dependendo do tamanho de confusão que você esteja sentindo, pode ser que esse processo seja um pouquinho mais demorado. Se você estiver já começando esse processo, já está nesse processo há um tempo, pode ser que seja muito mais resolutivo, muito mais rápido. Você parar, observar, ouvir o que você quer, ouvir o que você deseja. O importante é que você tenha cautela com esse processo. Ele tem que ser um processo convidativo. Você tem que gostar de fazer, se fazer um convite. Porque a verdade é que o autoconhecimento não é um processo fácil. Você reconhecer que usa uma máscara para ser aceito não é fácil. E você observar esses padrões é mais delicado ainda. Por isso que durante um treinamento que a gente tem chamado Mind Impact, eu tenho um módulo só sobre máscaras, detalhando cada uma das 20 máscaras, por que a gente utiliza, como deixar de utilizar cada uma delas, quais são as características de cada uma delas, porque esse processo é um processo profundo. E é importante que você tenha essa atenção e esse cuidado para não tornar o autoconhecimento um processo de massacre. Passada essa fase do autoconhecimento e autorreconhecimento, né, onde você identifica e reconhece que você utiliza essa máscara, vem a segunda fase, que é você admitir. Admitir para você mesmo que você faz uso dessa máscara e compreender as suas motivações. O que te movimenta, o que te move no sentido de fazer uso dessa máscara. E em que momentos especificamente você percebe que ela acentua, que você tem ainda mais a necessidade de se mostrar prestativo, de se mostrar um cuca fresca ou de se mostrar uma boa moça, por exemplo, que foram os 3 exemplos que eu dei aqui. E num terceiro momento, é trabalhar a sua autoestima e a sua autoconfiança para fazer essa mudança acontecer de uma maneira muito mais sólida. E se você não sabe o que é autoestima e autoconfiança, tem um vídeo no YouTube só sobre esse assunto, sobre autoestima e autoconfiança e como desenvolvê-las. Porque quando você se reconhece, se fortalece enquanto indivíduo e se você sabe como desenvolver uma capacidade, fica muito mais fácil você conseguir colocar qualquer mudança em prática, inclusive uma necessidade de usar uma muleta emocional que era uma máscara que você estava utilizando até esse momento. Então é um processo de se conhecer, se reconhecer, se assumir nessa situação, porque se você não assume uma dor ou um problema, você não resolve, entender as suas motivações, o que te faz se comportar dessa forma e, paralelo a isso, fortalecer a sua autoestima e a sua autoconfiança, para daí sim você virar a chave e você conseguir fazer uma mudança acontecer de uma forma gradativa, que para alguns pode ser questão de uma semana para colocar essas situações em prática,
e para outros pode ser coisa de um mês ou um ano. A questão é que quando você aprende a gerenciar o uso dessas máscaras e começa a conseguir tirá-las, você não tem mais a necessidade de ser prestativo sempre. Você aprende a dizer não. Você não tem mais a necessidade de ser cuca fresca o tempo inteiro, porque você consegue lidar com as frustrações e com as dificuldades da vida. Você não tem mais a necessidade de ser a boa moça, porque você começa a assumir e a admitir que você tem vontades próprias, sim, e que não necessariamente você precisa ser do jeito que o outro quer que você seja para você ser aceito. Porque você começa a entender que tá tudo bem o outro não me aceitar. O que eu não posso é eu não me aceitar. É eu me abster de mim mesma, é eu me negligenciar as minhas vontades. Porque senão você vai chegar num consultório de terapia com 70, 80 anos reclamando que a vida inteira você viveu para os outros, pelos outros. Só que você esquece de um ponto. Essa escolha foi sua. Em algum momento você não parou para observar, para reconhecer, para admitir que o problema existe. Porque se tem um ponto importante no autoconhecimento, é que quando a gente se torna adulto, a gente não tem mais como se justificar. Porque meu pai, porque minha mãe, porque os meus cuidadores. Quando eu começo esse vídeo te contando desse início, é para que você entenda a base. Não é para que você crie novas muletas emocionais, novas justificativas, novos escudos e não trabalhe o seu autodesenvolvimento, que é o meu principal objetivo aqui junto com você. E me desculpa se às vezes é doloroso, se às vezes é difícil, mas é igual um processo cirúrgico, sabe? Não vai ser extremamente prazeroso, por mais que às vezes a gente use algumas palavras mais gentis, que funcionam como anestesia desse processo. Porque no final das contas vai ter um corte sim, vai ter uma cisão sim, porque vai ter uma decisão. Se você está assistindo conteúdos de autodesenvolvimento, você vai ter uma mudança. E para mudar, implica decidir. E a decisão envolve uma cisão, um corte, um romper. Romper com quem eu fui, porque não quero mais ser. Agora eu quero ser diferente. Então, a partir dessa cisão, desse corte, existe dor. Mas existe uma dor que depois pode ser bem tratada, pode ser bem costurada, pode ser cicatrizada e você pode ser a pessoa que você tanto quer ser, sem medo e sem a necessidade de usar máscaras, combinado? Comenta pra mim aqui embaixo como é que foi essa experiência desse vídeo pra você, como que foi descobrir a existência do uso de máscaras pra gente esconder uma parte que a gente não sabe lidar, ok? Vai ser um prazer pra mim ler os seus comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!